Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 48 sobre distâncias e áreas do paralelogramo e do triângulo. A gente ainda não vai entrar aqui na área do paralelogramo e do triângulo, mas a gente vai tentar resolver um problema de área de paralelogramo. Bom, nas últimas aulas estudamos sobre proporcionalidade direta e indireta. Na última aula estudamos sobre escala. E aqui, até que a gente vai usar um pouquinho daquele conhecimento de proporcionalidade. Mas vamos ao que interessa. Olha o nosso problema inicial. A professora de geografia do 7º ano pediu aos alunos que descrevessem algumas características do local onde residem. Letícia mora no bairro Água Verde e resolveu falar sobre o formato e o tamanho dos quarteirões do seu bairro. Um pouco diferente dos encontrados no restante da cidade. Provavelmente, no restante da cidade era tudo retangular e o bairro dela tem esse formato aqui, ó, o quarteirão dela. O formato do quarteirão da casa de Letícia pode ser associado a qual tipo de quadrilátero notável? Vocês lembram o que são quadriláteros notáveis? E aí, qual que é a característica de um quadrilátero notável? Ele tem pelo menos um par de lados paralelos. Daí nós temos o trapézio, que é um par de lado paralelo, retângulo, paralelogramo, losango e quadrado. Que eu coloquei eles aqui, mas não vai dar para ver muito bem. Mas enfim, eu tenho trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado. Losango e quadrado aqui embaixo. Mas nós vamos focar nesse daqui, paralelogramo, que é o mesmo formato que temos aqui, ok? Tá, e aí? Para calcular a área do quarteirão, Letícia lembrou-se que havia aprendido no 6º ano sobre a área do retângulo. Ora, se o retângulo, aliás, o paralelogramo, é um retângulo, só que eu dei uma achatada nele, é provável que a área vai ser calculada da mesma maneira, será? Bom, se você tiver com o seu glossário do 6º ano aí, qual que era a forma que descreve o cálculo da área do retângulo? Alguém se lembra? Bom, num retângulo nós temos duas dimensões, base e altura. Se elas forem do mesmo comprimento, temos um quadrado. E como que a gente calcula a área do retângulo? Pega o valor da base, multiplica pelo valor da altura. E aqui eu também tenho o perímetro, só para vocês se relembrarem. Bom, o que ela fez então? Com a ajuda de seu pai, Letícia mediu os comprimentos dos lados do polígono. Então ela mediu aqui embaixo, chegou a 150 metros. Mediu essa rua aqui, ó, chegou a 110 metros, ok? Mediu os comprimentos dos dois lados do polígono que delimita o quarteirão, mostrando a figura ao lado. Em seguida, ela multiplicou as duas medidas para chegar no valor da área do quarteirão. Tá com a calculadora em mãos? Se tiver, já pega e faz essa multiplicação aqui. Apesar que ela dá para fazer de cabeça. Bom. E aí, gente, fizeram? Calculando a área, utilizando a expressão do retângulo, nós chegamos no resultado
16.500 metros quadrados. Por que metro quadrado e não metro? Metro vezes metro, a gente está repetindo e multiplicando, então eleva ao quadrado. Tá, então vamos continuar nossa historinha, gente. Primeiro, ela quis medir o bairro dela. Aí ela pensou, vamos calcular a área desse bairro. Aí ela viu que o paralelogramo é um retângulo achatadinho. Aí ela pensou, deve ser a mesma coisa. E calculou essa área pro quarteirão dela. Aí ela chegou na escola, perguntou para a professora de matemática se o cálculo estava certo. Aliás, anotem esse resultado aqui, tá, pessoal? Anotem ele em algum canto. Se o cálculo que ela tinha feito estava correto. A professora, em vez de dar a resposta, ela propôs uma atividade para a classe toda para esclarecer esse assunto. Refez a figura do quarteirão, só que agora na malha quadriculada, ok? Observa aqui, ó, nossa malha quadriculada tem vários quadradinhos aqui. Agora eu pergunto, observando o lado do polígono que está sobre a rua Maranhão, isso aqui, ó. Qual é a medida desse titulado de cada um desses quadradinhos da malha quadriculada? Como que a gente faz? Bom, e aí, alguma ideia? Não estou ouvindo vocês, gente. Ó, observem que a medida nós já sabemos é 150 metros, ok? E eu tenho quantos quadradinhos desse comprimento 150 metros? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Portanto, 6 quadradinhos juntos são 150 metros. Um quadradinho só vai ser quanto? Eu pego 150 metros e divido em 6. Chego no resultado 25 metros, ok? Portanto, cada quadradinho tem 25 metros de lado, certo? Quadrado a gente sabe calcular a área. É só multiplicar as duas dimensões, ok? Continuando a historinha. Achamos que cada quadrado tem 25 metros de lado. Então, qual que é a área de um quadradinho de malha? Faz aí quem está com a calculadora. 25 vezes 25. 25 de base, 25 de altura. Cada quadradinho, então, vai ter 625 metros quadrados. Ok? Agora sim a gente vai fazer a área do quarteirão. Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Bom, se vocês perceberem, eu sei a área de um quadradinho fechado, ok? Então eu posso contar quantos quadradinhos fechados eu tenho. Só que ainda eu tenho esses quadradinhos, ó, que não estão totalmente fechados. Como que eu calculo a área deles? Observem. Esse daqui é como se ele fosse complemento desse. Esse pedacinho aqui parece que cabe direitinho aqui. Esse pedaço aqui parece que cabe direitinho aqui, ó. Esse com esse e esse pedacinho aqui. Então eu posso considerar esses juntos como um quadradinho. Vamos fazer dessa maneira. Dessa maneira, a gente vai contar o total de quadradinhos aqui. Nós vamos ter 12, 16, 7, 8, tá, ok. O professor já fez isso.
No total são 24 quadradinhos. Considerando esses dois como sendo um só. 24 vezes 625 metros quadrados, 15.000 metros quadrados. Deu totalmente diferente daquele resultado anterior. Que na verdade já é a área do polígono aqui que eu já dei para o exercício 7. Naquele anterior nós tínhamos chegado a 16.500, eu acho. Porém, quem me garante que esse procedimento está certo? Que isso aqui complementa esse? Bom, caso alguém duvide disso, a gente tem outro caminho para fazer. A gente considera isso aqui um quadrado, ó, um retângulo, outro retângulo e outro retângulo. Portanto, eu tenho apenas retângulos que eu consigo calcular a área. Observem que, como eu tenho a diagonal aqui, ó, desse retângulo, eu estou dividindo ele em duas partes iguais. Portanto, eu posso considerar a área desse retângulo dividido por 2, mais a área desse dividido por 2, mais a área do quadrado. E eu vou chegar no mesmo resultado. Seria 24 unidades de medida aqui, unidade de área, que vai dar o mesmo resultado final, ok? Que interessante. Portanto, eu não posso calcular a área do paralelogramo da mesma forma que eu calculo a área de um retângulo. Como que eu vou fazer, então? Para isso a gente precisa de algumas outras distâncias. Uma delas, vamos entender o que é distância, certo? Aqui a gente tem uma situação de um jogo de voleibol. A levantadora levantou a bola lá na rede para essa doidinha aqui atrás, que eu não lembro o nome dela. Tá aqui, ó, o esquema de como ficou. Aí eu pergunto, qual que é a menor distância da Dani Lins, que é o D, para a rede? É o T, o S, o Q ou o P? Como que eu vou saber? É só eu ver qual que tem um comprimento menor. O que tiver o comprimento menor é o que eu considero a distância. Portanto, vai ser D, Q. Observem que tem um ângulo reto aqui. Isso é muito importante. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Qual é o segmento que determina a menor distância da reta T para a reta S? Esse aqui, ó, dá para ver que é maior que esse. Esse dá para ver que é maior que esse. E esses dois aqui têm o mesmo tamanho. Portanto, eu posso considerar eles dois como a menor distância de uma reta para outra. Observem também que tanto esse segmento com a reta T quanto com a reta S, eles formam ângulos de 90 graus. Portanto, como que a gente pode definir qual que é a menor distância entre duas retas ou dois segmentos de reta? Vai ser o segmento perpendicular, que é perpendicular, que forma 90 graus. De um ao outro é a menor distância, ok? Portanto, P e Q, N e O são as menores distâncias de uma reta para outra. Por que eu falei sobre isso? Porque quando nós consideramos em um polígono a altura relativa a um lado, eu preciso observar sempre a menor distância. Então, sempre que a gente fala de distância entre duas figuras geométricas qualquer, nos referimos à menor distância possível. Sempre a menor distância possível. Aqui eu tenho uma reta e eu tenho um ponto. Eu poderia muito bem, ó, fazer um segmento aqui, ó. É uma distância da reta para o ponto P.
Só que a gente considera como distância entre o ponto P e a reta o menor segmento possível, que vai ser quando ele forma um ângulo de 90 graus, ok? Bom, resumindo, então a distância entre duas retas paralelas, ST, deve ser sempre medida sobre uma reta perpendicular, 90 graus. Bom, gente, resumindo essa nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido o que é distância, ok? Lembra, distância entre dois pontos ou duas figuras geométricas sempre vai ser a menor distância entre elas, o menor comprimento. E sempre vai estar formando um ângulo de 90 graus, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.